Oi de novo, professor Akil, mais uma aula para vocês. Dessa vez a gente vai focar em saúde e meio ambiente. Vocês já viram como é que faz para desmontar, já viram o que tem de valioso lá dentro, mas por que a gente tem que tomar cuidado na hora que estiver trabalhando com material eletrônico? Hoje a gente vai saber tudo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas dentro dos equipamentos eletrônicos a gente tem muitos metais que a gente chama de metais tóxicos. Antigamente se chamava de metais pesados, mas, na realidade, a gente tem que tomar cuidado porque eles fazem mal para a nossa saúde. Então, eu vou mostrar alguns equipamentos e quais são os componentes que são perigosos, né, e que a gente tem que tomar cuidado. Vamos começar pelo mercúrio. Então, vocês já devem ter visto uma lâmpada como essa daqui, quebrada. Algum de vocês já quebrou uma lâmpada dessa, né? E sabe que tem algo de perigoso porque sai lá um pó branco. Então, muita gente acha que aquele pó branco que é o perigo. E não, na verdade, o perigo ele é invisível. É um gás de mercúrio que fica lá dentro, que se você inalar, ele vai fazer muito mal para a saúde. Então imagina, você tem centenas de lâmpadas dessas chegando numa cooperativa e o risco que isso significa para a saúde dos cooperados e de toda a vizinhança também. E você não consegue perceber, você não consegue enxergar a olho nu, a não ser que você tenha algum tipo de câmera especial para conseguir enxergar essa evaporação, tá bom? O pó branco que vocês acham que é perigoso, na verdade, é uma camada de fósforo que serve para deixar essa cor e esse brilho intenso para a gente conseguir enxergar. Porque, na verdade, quando você liga isso na tomada e começa a passar eletricidade pelo vapor de mercúrio, a luz que sai de lá ela é ultravioleta, a gente não consegue enxergar. Então, por isso que tem o fósforo, para ficar uma luz visível para a gente. Então, muito cuidado. Todos os equipamentos que têm lâmpadas, por exemplo, scanners, telas LCD e também equipamentos que usam algum tipo de termômetro, né, de temperatura, normalmente contém mercúrio. Toma muito cuidado, não pode quebrar. Uma vez que você quebra esse vidro, você já pode estar inalando esse gás. Mas caso aconteça de você quebrar uma lâmpada dessa, a recomendação é que você deixe as janelas abertas, tá certo? E tente limpar o local com um pano que deve ser descartado no local correto. Você não pode descartar isso no lixo comum, tá bom? Muito cuidado. O segundo equipamento e componente que é muito perigoso é o tal do chumbo. Vocês já devem ter ouvido falar que chumbo é um metal pesado, muito perigoso. Mas onde a gente encontra esse metal em abundância nos eletrônicos? Então, além das baterias que a gente tem aí de carro, de moto, que normalmente são uma composição de chumbo ácido que a gente fala, uma peça que tem bastante chumbo é o monitor CRT. É aquele monitor grandão que vocês já estão acostumados aí, acho que nem é mais raro da gente ter em casa hoje, mas a gente encontra muitas vezes essa peça aberta desse jeito lá na rua. Por quê? Essa parte de cima aqui que vocês estão vendo mais alaranjada, ela é uma peça de cobre que vale bastante dinheiro. Só que normalmente a prática que a gente vê, as pessoas quebram essa parte de vidro com uma marretada aqui, tá certo? Essa parte de cima, para poder tirar essa peça e largam o resto todo aberto numa esquina do seu bairro. Por que isso é perigoso? Primeira coisa, na hora de abrir, tá vendo esse cabinho mais escuro, vermelho? Isso aqui que muita gente chama de chupeta. Nesse fio está conectado a um capacitor que armazena muita tensão. Então, se por acaso alguém ligou essa TV na última semana, mesmo ela fora da tomada, na hora que você estiver desmontando, se você encostar a sua chave de fenda nos polos desse capacitor, ele vai descarregar de uma vez 12.000, 24.000 volts, que chega até a derreter uma chave dessa que eu estou mostrando para vocês. Então olha só o perigo. Muita gente também fala, na hora que eu quebro, faz um barulhinho parece que um gás saindo, que é um tss. Mas na verdade o que está acontecendo é que quando você quebra esse vidro, o ar está entrando, né? Você tem um vácuo aqui dentro, né? E é perigoso esse vidro explodir e também acertar seu olho, né? E mais do que isso, né? A parte que ninguém sabe, não sei se vocês conseguem enxergar essa parte mais escura do vidro aqui. Ela é um revestimento de chumbo que serve para proteger quem está usando a TV, né? Aqui você tem como se fosse uma pistola de elétrons que vão disparando na tela. O mesmo fósforo da lâmpada fluorescente tem aí na ponta, né, na parte de baixo dos nossos tubos CRT. Então você tem uma metralhadora de elétrons saindo aqui de cima, disparando, só que esses elétrons podem escapar e podem prejudicar a sua saúde. É por isso que é feito esse revestimento de chumbo para isolar,
Assim como você vai tirar uma radiografia, você veste às vezes um colete de chumbo, a sala é toda preparada, exatamente pela mesma função. Só que quando você deixa isso aqui exposto ao tempo, na hora que você quebra esse vidro, pedacinhos pequenos vão espalhar pela água, pelo terreno, você pode ter partículas tão pequenas que elas vão ficar pelo ar e você pode respirar e de repente, sei lá, ingerir comendo, né, esses pedacinhos de chumbo, mas o grande perigo que acontece muitas vezes é que isso aqui fica exposto ao tempo, chove aqui em cima, pode ocorrer uma reação química como oxidação, por exemplo, e essa água toda suja de chumbo, vamos dizer assim, ela vai escorrer, contaminar o lençol freático, sua comida, sua salada, seu bifão, seu churrasco, e aí você está se contaminando com isso. O chumbo é um dos materiais mais perigosos que a gente tem. Só nesse monitor aqui a gente tem cerca de 30 a 40% do peso total desse monitor, e olha que é pesado, feito de chumbo. Então toma muito cuidado na hora que vocês forem trabalhar. Na verdade, a recomendação é não desmonta esse material. Eu estou mostrando aqui para vocês entenderem como é que funciona por dentro. Mas o chumbo é metal muito perigoso. Em outros tipos de metais que a gente tem, eu vou falar desses mais por cima. Por exemplo, o cromo, que você encontra nos revestimentos de metais, né? O cádmio, que a gente encontra em baterias de celulares, né? Todos os celulares e notebooks mais modernos hoje em dia usam uma bateria de chumbo cádmio. E muito cuidado quando a gente está falando de baterias celulares. Quando a gente perfura esses materiais, além do risco de vazar o próprio cádmio, você tem um risco de pegar fogo e de explodir, tá bom? Então nunca perfurem, nem pressionem demais um celular ou uma bateria, tanto de notebook quanto de celular. Vocês podem perguntar para mim, professor, mas quem vai comer, mastigar alguma coisa de eletrônico para entrar isso no nosso corpo e contaminar, certo? Então como é que isso aqui entra no nosso corpo de verdade? Então, assim, como eu havia falado para vocês, a gente tem esses processos que acontecem quando a gente está trabalhando com eletrônico. Às vezes quebrar em pedacinhos pequenos, seja porque você está arrastando algum material no chão, na mesa, ou quebrando para tentar tirar a parte de dentro valiosa, você vai criando esses micro pedacinhos que vão se espalhar pelo terreno e podem contaminar aí, através de uma chuva, podem contaminar a água e o terreno como um todo. Como eu havia comentado em relação à lâmpada, o que tem aqui dentro, assim que você quebrou, é um vapor. E esse vapor você não consegue enxergar, você já está respirando ele direto. Então a inalação é um dos grandes perigos. Uma prática que a gente acha muito comum nas cidades é o pessoal juntar um monte desses cabos e fios, fazer um montinho e começar a tacar fogo. Sai uma fumaça às vezes vermelha, preta, com um cheiro muito forte, e a gente tem que tomar bastante cuidado. Por que se faz isso? É uma prática muito comum você tacar fogo em tipo de cabos e fios para você retirar toda essa parte de borracha e plástico que fica em volta para isolar o cabo e extrair a parte valiosa que são os metais como cobre, alumínio, Só que na hora que você queima essa borracha e esse plástico, você está liberando tóxicos muito perigosos para a nossa saúde. E na pior forma, na forma de inalação, você vai respirar essas fumaças. Normalmente a pessoa que está queimando vai respirar essa fumaça, vai já se contaminar, e essa fumaça vai se espalhar pelo bairro, às vezes até pela cidade e as cidades vizinhas. De jeito nenhum, não se pode queimar cabos nem fios. A parte da ingestão, como a gente já havia falado, nem sempre você diretamente vai ingerir um pedaço dessa placa diretamente dela. O que acontece muitas vezes é que pedacinhos dessa placa, desses materiais tóxicos, vão contaminar a água, vão contaminar as hortaliças que você vai comer, os animais indiretos, Então, quem gosta aí de comer churrasco de frango, linguiça, carne de boi, tudo isso fica contaminado pela água contaminada. E como a gente está lá no topo da cadeia alimentar, todos esses metais tóxicos vão se acumulando e chegam em altas doses para a gente. Então, por isso é muito importante a gente tomar cuidado para que isso não vá se espalhando pelo meio ambiente, porque tudo isso vai voltar para o seu prato, para a sua mesa. Então, toma cuidado na hora que vocês estiverem trabalhando para evitar atrito, A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas as formas como você trabalha e armazena o seu material eletrônico. Outra forma mais incomum de você se contaminar, e ter um pouco desses metais tóxicos dentro do seu organismo é por meio de ferimentos que você pode ter nas mãos, Então, na hora que você está manipulando, de repente você tem um corte na mão, E ao manipular sem um EPI adequado, você pode absorver um pouco desses metais. É muito raro, Normalmente não acontece diretamente, mas é sempre bom a gente estar usando
nosso querido par de luvas, né? Para evitar estar em contato com sujeira. Ou de repente, como eu falei no outro vídeo, né? Cocô, xixi de rato que vai estar lá dentro do material. Sempre usem as luvinhas na hora que estiverem fazendo as montagens para evitar contato direto, não só com os tóxicos, mas também de diversos outros restos orgânicos e inorgânicos que estão lá dentro do seu material eletrônico. A gente tem aqui então, só recapitulando o que a gente precisa para fazer a desmontagem segura dos materiais eletrônicos, tá bom? Nunca esqueça de estar equipado com seus EPIs. Na hora de fazer armazenamento, protege do sol, da chuva e de calor extremo, porque todas essas condições podem alterar a forma como os metais tóxicos estão nos seus eletrônicos. Normalmente isso não tem problema quando você está com um equipamento fechado, mas uma vez que você expôs, tudo isso acaba aumentando de risco. Então, por exemplo, se você tiver uma série de cabos expostos ao sol, você pode esquentar muito, dependendo da região do Brasil, e você pode ter até alguns casos de incêndio que vão realmente causar toda aquela fumaça tóxica. A questão da chuva, que pode oxidar placas como essa e ajudar a espalhar mais fácil todo o contaminante pelo terreno da cooperativa e até contaminar lençol freático, tá certo? E as práticas também de armazenamento e também de transporte, né? Não, evitar de ficar arrastando sacos pela cooperativa cheio de eletrônicos, porque isso vai gerar atrito e vai gerar esses pedacinhos bem pequenos aí. Materiais que a gente tem que tomar mais cuidado e de preferência não receber dentro da cooperativa, tá certo? Então, como vocês já viram, lâmpadas fluorescentes, monitores CRTs, pilhas, tá? Evitem a qualquer custo de vocês trazerem esses tipos de material para a cooperativa. Um outro que é muito pouco falado, mas é importante também, são as tintas em pó de impressoras. Lá dentro dessas tintas, a gente tem um pó bem fininho que ele consegue passar pelas vias respiratórias e entupir os nossos alvéolos, que são partes que são importantes para a nossa respiração. Já vi em algumas cooperativas o pessoal desmontando aquilo para tentar tirar uma pecinha de metal de lá de dentro. Então, não façam isso. Você está colocando em risco a sua saúde, de todos os cooperados e de todo o seu bairro, porque aquele pozinho é muito fininho e ele vai se espalhar muito fácil e se acumula muito fácil dentro do nosso corpo também. Espero que vocês tenham gostado e agora entendido que tem perigo, mas tem como a gente se proteger. Então, até a próxima aula, já já!